passado. Eu falava, não faça isso, porque e era uma volatilidade muito grande. Mas hoje eu vejo que a criptomoeda é um perfil desse, mas eu também sei o risco que eu tô correndo de perder tudo. Então pode ser que eu multiplique aquele dinheiro que eu tô colocando lá. Eu estou arriscando mais que 5%, por exemplo. As pessoas arriscam 5%. Eu tô colocando mais que isso. Mas é uma aposta minha e eu estou controlada dentro daquilo. Eu sei o meu limite e eu sei que eu posso perder aquele dinheiro, né? Legal, eu gosto bastante de cripto também. Enxergo muito mais como uma reserva de valor para longo prazo. E é importante a gente explicar o que é reserva de valor, né? Se nós voltarmos bem no passado, nós vamos ver que o dinheiro, a moeda que nós temos hoje, né? Ela é também uma reserva de valor, é uma unidade monetária que consegue ali preservar valor dentro dela. Por que hoje nós falamos de investir na gringa? Investir em dólar? Porque isso que eu ia falar, se a gente tem que falar moeda dólar, né? O dólar preserva mais valor do que o real. Isso aí é bem claro para todo mundo. Se você for pegar quem tinha $1 milhão em 2010, por exemplo... quem tinha R$1 milhão em 2010, por exemplo, e quanto ele tem hoje transformando para dólar, isso já se tornou um valor muito menor. Porque o dólar, nesse meio tempo aí, continuou mantendo e preservando o seu valor, sua reserva, enquanto o real foi só perdendo valor. Inclusive, em 2020, se eu não me engano, o real foi a moeda que mais perdeu valor. Exato, foi. Depois a Turquia, triste na comparação. Muito. Não, e se fosse no início do plano real, R$1 milhão era $1 milhão, gente. Pensa nisso. Pensa que o real perdeu 85% do seu valor desde sua criação. Hoje você teria, em média, R$170 mil. $170 mil com 1 milhão. Então, quer dizer... Deteriorou, né? Deteriorou. Mas continuando aqui, esse movimento ele é bem interessante, né? Porque pelo menos guia. Eu tenho muitos ouvintes que são estudiosos, eu tenho certeza, essa semana eu vi, eles anotam, né? Isso daí tá voltado muito para um perfil novo, a gente falaria que é um perfil mais novo, porque quando as pessoas são mais velhas, elas não podem arriscar muito, né? Na verdade, eu não diria que não podem, mas por um perfil, por uma criação que nossos pais, nossos tios, nossos avós tiveram, eles foram incentivados a ficar a vida toda num único emprego. Olha só que coisa. Então, é natural que o perfil de risco deles seja investir em terrenos, em imóveis e coisas do tipo. Verdade. Que são ali uma rentabilidade bem estática, até podemos dizer. No passado, eu admito muito que os imóveis valorizaram e até chegaram a dobrar, triplicar de valor. Muitos acreditam que isso ainda existe. Ao meu ver, isso não está mais dessa forma. Os imóveis continuam valorizando, mas a uma taxa muito menor do que no passado, por exemplo, no século passado. Mas por que eu acho que a FIRE, ela tá muito mais ligada às pessoas mais jovens, aos millennials, à geração Z, eu não sei nem mais qual que é a geração que a gente tá, né? Mas porque essas pessoas, elas já nascem com um senso de liberdade, elas não querem ficar presos ali a um só lugar, a um só tipo de trabalho, eles querem fazer coisas diferentes, eles querem experimentar, eles querem se lançar. Veja só o exemplo que você acabou de citar da criptomoeda. Né? A pessoa mais jovem, se você for conversar com ela, muitos delas não têm um título do tesouro, mas eles têm criptomoedas. É verdade. Eu tenho um cunhado meu que ele tem 24 anos, mora na Irlanda, um abraço pra ele. E ele fala, eu quero investir só em criptomoedas. O que eu vou falar pra ele? E posso dizer até que eu falhei como educador financeiro? Não, né? Mas eu sempre falo, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Você tá caindo num possível erro. Mas pra eles é algo tão óbvio, né? É algo tão inovador, é tão bacana, que eles não querem ficar de fora dessas novidades. Então, eles sempre vão buscar essa liberdade, esse caminho diferente. E a FIRE é, sem dúvida, algo que pode proporcionar isso, desde que você consiga cumprir a etapa de acumulação. Mas isso não quer dizer que é arriscado, né? Porque, por exemplo, essa geração, ela também gosta de correr mais risco. Não é arriscado fazer essa técnica FIRE. Não, a FIRE em si, ela é muito mais um jogo de disciplina e consistência. Como eu disse, esses 3 perfis, você pode ser apenas um deles. Você pode atuar apenas como um perfil controlador e otimizador. Você vai apenas tentar cada vez ganhar mais e gastar menos. E aí, esse dinheiro que você vai conseguir poupar, você vai investir em ativos que podem se valorizar no longo prazo, e você vai conseguir alcançar esse valor que você precisa acumular para gerar uma renda passiva e poder viver dessa renda que você tem. Perfeito. E agora, indo para esse nosso finalzinho, eu queria que você ajudasse as pessoas de como que elas conseguem colocar isso em prática, e a gente já dando aquela pincelada de como o investimento em dólar entra dentro dessa técnica, né? Então, quando ele pegar essa técnica para fazer, independente da que ele escolher, como que entra os investimentos em dólar ali e como que ele pode começar a agir, literalmente. Legal, Bru. Vou começar já dando o que eu fiz
quando eu decidi aderir e começar a estudar mais sobre a técnica. E eu acho que esse é o primeiro passo. Você precisa definir quanto você quer ter de renda. Tá. Esse é o primeiro passo que você tem que dar. Porque senão você vai ficar sempre divagando, sempre achando, 5 mil tá bom, 10 mil tá bom, 15 mil tá bom, o que vier tá bom. Aí você não foca em nada e você não consegue estabelecer um plano, tá? O segundo ponto que você tem que definir, além do valor que você pretende receber de renda passiva, já vai ser imediatamente o valor que você vai ter que acumular. Porque historicamente a gente já tem uma rentabilidade média que os investimentos dão, tá? Eu costumo dizer que o mercado acionário, por exemplo, já considerando o mercado acionário global, ele deu uma rentabilidade na média de 7% mais inflação. Se nós pegarmos desde todo o tempo que existe o mercado de ações, tá? No mundo. Então, é uma rentabilidade elevada. E se você quiser ser mais conservador, você vai jogar um pouco abaixo disso. Exato. Se você quiser ser um pouco mais arrojado, você vai jogar um pouco acima disso. No Brasil, jogar inflação mais 7, eu confesso que é bem arrojado, tá? Mas é apenas citando um exemplo aqui de quanto rende o mercado de ações. Então, com base em uma rentabilidade média que você pretende obter, vamos citar um exemplo que eu considero, de certa forma, conservador, 8% ao ano. Muitas pessoas até me questionam no Instagram, mas que investimento dá 8% ao ano? Eu falo, vocês precisam estudar. Exato. Uma carteira diversificada, uma gestão de risco legal, você consegue sim, em um prazo maior de 10 a 20 anos, obter essa rentabilidade média, tá? Mas voltando, então considerando que você já sabe quanto você quer ter de renda e considerando que você já tem uma rentabilidade que você precisa e quer obter, você vai ter um valor que você precisa acumular. Então, tendo esse valor, você já vai conseguir montar um plano para chegar lá. Entendi. O quarto passo, já falei 3, né? Então, primeiro, definir quanto você quer ter de renda, o segundo, a rentabilidade média, o terceiro, o valor que você quer acumular. E o quarto passo é justamente definir o prazo que você quer chegar lá. Quando eu fiz meu plano, eu defini que até os 40 anos eu ia querer chegar. Eu falei, mais de 40 anos eu não fico aqui nesse lugar. Então, eu coloquei ali esse prazo ali. Então, vamos colocar no meu exemplo que eu já vinha dando. De 20 anos até 40 anos, nós temos 20 anos. Eu tinha ali um valor a acumular e eu conseguiria ali saber quanto eu precisava poupar por mês ou por ano. E eu gosto muito, tá, Bru? Deixa eu até dar uma dica pra galera que tá nos ouvindo. Eu gosto muito dessa perspectiva do poupar por ano. Eu acho mais fácil e que te permite também aproveitar mais a sua vida. Então vamos citar um trabalhador que ganha aí, sei lá, 60 mil reais por ano. Tá? Uma média aí de 5 mil reais por mês, descontando tudo que possa aparecer. Ele ganha 5 mil reais por mês, 60 mil por ano. Digamos que ele consiga viver ali com 40. Sobra 20. E que ele queira, no plano dele, colocar que ele vai poupar apenas 10 desses 20 que vão sobrar. Significa que os outros 10 mil, ele pode fazer o que ele quiser durante aquele ano. É legal. Então ele não vai ter uma trajetória FIRE muito sofrida, aquele cara que só fica lá poupando. Não, ele vai ter sempre esse cálculo de quanto ele quer sobrar. Não, e ele pode ir trabalhando, né? Às vezes entra uma renda extra, ele vai colocando a mais ali, enfim, você consegue também ser mais maleável, porque o pessoal leva muito ali na cabeça e começa a se tornar um martírio guardar dinheiro. Inclusive isso é uma coisa que eu bato muito no meu Instagram. Eu sempre falo assim que a meta é ser rico e não parecer rico. Exato. Mas também você não precisa viver muito mal para poder, né, chegar no seu plano, no seu objetivo. E tem uma outra dica, Bru, que se você me permite, eu queria dar. Pra quem não quer fazer todas essas etapas, quer uma coisa mais simples, quer saber assim, quanto eu preciso acumular para ter minha renda, é uma regrinha de bolsa que a gente usa, que é descobrir qual a renda mensal que você quer ter e multiplicar por 300. Então, se você quer ter uma renda mensal de 5 mil, você vai multiplicar por 300. Preciso até fazer aqui. Faz a conta aí, Bru. 5 mil por mês, vezes 300. 5 mil por mês, vezes 300, 1.500.000. 1.500.000 que você vai precisar acumular com base nessa regrinha dos 300. É lógico que isso vai variar de acordo com a rentabilidade que você tiver no percurso, mas conseguindo ali uma rentabilidade média ali na casa de 0,5% a 0,6% ao mês, você sem dúvida vai alcançar a sua meta de acumulação e essa renda aí de 500. Vamos vender mais patrocínio, tá fácil não. Vamos, Bru. Só chamar o Daniel do Meu Dinheiro Ativo, que brincadeira. Fazendo um jabazinho. É lógico. Bom, obrigada. Depois eu vou querer que você continue, a gente vai continuar essa conversa. Vamos gravar mais um, porque eu quero que você fale... Bom, foi incrível tudo isso que você trouxe. Agora a gente vai falar ativamente e voltado para os ETFs, que são os fundos de investimentos, né? Os fundos que estão atrelados aos índices das bolsas globais, porque daí o pessoal consegue visualizar de uma maneira melhor. A teoria é muito importante e daí sim, vocês escutam esse e depois vocês vão para ativa.
Você topa? Aguardo vocês na parte 2, então. Então tá bom. Bom, muito obrigada, pessoal, por terem escutado mais um podcast Investindo na Gringa e a gente se vê no próximo episódio. Você ouviu Investindo na Gringa com Bruna Aleman. Oferecimento Avenue Banking, sua vida financeira global e em dólar. Saiba mais em avenue.us.